Olá, pessoal, mais um podcast Saber Viver, quintou, né, gente? Gente, a semana passou voando, mas eu quero saber, você já chegou em casa, acompanhou aí os bastidores dessa semana? Eu vou falar com você, essa equipe aqui do Saber Viver, essa semana, a gente até brincou aqui que a doidura misturada com loucura cresceu. Gente, essa equipe tá tão animada com as novidades que vem por aí. Já falando em novidades, eu já vou soltar de uma vez. Conexão Saber Viver. Conexão Saber Viver, dia 29/4. Vagas limitadíssimas, gente. Infelizmente, eu não consigo abrir vaga. 11ª edição, são só 200 pessoas para estar conosco, fazendo mais um movimento de conexão. Um jantar maravilhoso, onde você vai poder mostrar um pouco do seu trabalho. Então, já coloca na sua agenda, 29/4. Se você tem algum consultor aqui do Saber Viver, já corre, entre em contato, porque o primeiro lote já saiu e já tá daquele jeito, tá? Hoje, um episódio diferente nesse podcast, mas como todos os outros, bem informativo, com conteúdo para lá de especial. E a nossa convidada hoje já participou aqui comigo do Saber Viver. Ela vem trazendo muito conteúdo nessa área que a gente fica louco, gente. Licenciamento, principalmente para a área ambiental, para a empresa, alvará e não sei mais o que tanta burocracia que tem hora que você se depara e fala assim, desisto de empresariar, desisto de empreender. Mas ela vai solucionar tudo para você e você vai ver que você tem como contratar o serviço da Kelly e passar por essa fase assim, ó, sem perceber. Então a Kelly da Ecogênesis é a nossa convidada de hoje. Boa noite, Kelly, bem-vinda, viu, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Mel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por me receber aqui nesse espaço que é tão legal para a gente divulgar nosso trabalho. Eu falo que essa casa, que essa família cresce todo dia, né, Kelly? Você É passou isso por isso aqui, né? Passei. Agora, Kelly, conta um pouquinho pra gente, porque é aquilo que eu iniciei aqui, né? As dificuldades, a parte burocrática para montar toda essa legalização, para montar essa documentação, para que a gente possa, pelo menos, iniciar um empreendimento cabeça no travesseiro, assim, tranquilo. É muito complicado, principalmente para nós que não entendemos. Agora, você se depara com isso mesmo quando as pessoas chegam assim para você? Sim, a gente tem que traçar estratégias para adequar todas as empresas nos diversos momentos que elas se encontram, né? Então, tem empreendimentos que nos procuram no momento do pensamento do empreendedor, ele imaginou abrir a empresa. Já cabe, sim, obter a documentação? Sim. Vai depender do porte, do tipo de atividade, o que ele faz, vai ditar as regras por toda a história daquela empresa relacionada à questão, tanto ambiental, para cumprir as legislações aplicáveis. A gente falando assim, você pode até achar que é complicado. Mas antes da gente entrar, né, e saber de todos os detalhes aqui com a Kelly, a gente quer te conhecer um pouquinho. Quem está ali nos acompanhando, Kelly, você é mineira, nascida aqui, como que foi a sua infância? Bem, eu sou mineira, arrepio de falar, amo o nosso estado, já morei fora, voltei, já saí da casa dos pais, voltei da casa dos pais, hoje eu sou mãe, casada, mas a minha história começou quando eu estava na 8ª série. A diretora da escola chamou 3 alunos dentro da sala e eu falei, pronto, né? O que a gente fez de errado? O que aconteceu? Mas eu achava que não era tão de errado porque, assim, eram os 3 que tiravam as notas melhores. Eu sempre fui bem caxias, sempre gostei muito de estudar. E aí eles chamaram a gente para um bolsão do Orville Carneiro. Quem participou da época de Cefet Coltec lembra o que era bolsão do Orville Carneiro. Eu não fazia ideia o que eu estava fazendo, mas era para fazer uma prova para a gente ganhar desconto de estudo. Falei, vamos embora. Fiz a prova, ganhei 20% de desconto no Orville Carneiro, fiz todo o curso, fiz a prova Cefet Coltec, passei no Cefet. Para a técnica em química foi quando eu comecei meus estudos. Me formei em 2003, depois de enfrentar uma greve, e logo assim que me formei, comecei a trabalhar com farmácia de manipulação para fazer estágio. Depois eu trabalhei em mineração, fazendo análise de controle de qualidade de minério de ferro, queimava os braços na chapa, porque tinha questão de ergonomia, né? Tinha analista grande, analista pequeno não dava altura na chapa. E aí, assim que eu comecei esse trabalho, eu fiz um vestibular em Itaúna, fiz vestibular na UFMG para Química, fiquei em segundo excedente, não passei, aproveitando o semestre, fiz Itaúna para Farmácia. E assim que eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado no vestibular de farmácia, eu comecei a atuar na área de consultoria ambiental e me apaixonei.
Eu falei que minha mãe vai assistir, ela vai... Mãe, não quero fazer farmácia. Ela, não, você vai fazer, formei. Foi minha primeira graduação. Fez contra a vontade, Fiz assim, meu contra a coração já vontade, estava na área ambiental. mas não foi uma graduação perdida, né? Sim. Ela me possibilitou fazer mestrado na área de engenharia ambiental, após que eu tenho gestão de efluentes. E depois disso, né, eu ainda fiz um curso de tecnólogo em engenharia ambiental, gestão ambiental, fiz o mestrado em engenharia ambiental. Hoje eu ainda estou na graduação, que eu não largo a escola, estou fazendo engenharia ambiental em si, e faço pós em higiene e saúde ocupacional. Tem mais uma pós para entrar na lista aí, que é segurança do trabalho, mas ela vai ter que esperar um pouquinho. Eu já ia perguntar, qual o horário dessa agenda que ia entrar essa pós aí? A gente vira multifuncional, né? E, além disso, hoje eu tenho um bebezinho de 4 anos, que é o Arthur, acabou de completar 4 anos, muito ativo. Eu falo que eu não posso puxar a orelha dele, que a mãe não desliga, ele sabe de onde puxar. Como diz nosso diretor, que o fruto nunca cai longe do pé, né? Então o Arthur tem que vir ativo. Agora, Kelly, quando você se conectou com essa área ambiental e você dita aqui pra gente, foi paixão mesmo à primeira vista, a gente vê no brilho dos seus olhos quando você fala. Eu sou apaixonada com essa área. E assim, por muito tempo eu trabalhei em outras empresas. E desde 2004 eu estou nessa área, então eu já completei 20 anos de carreira, né? 40 anos de idade, 20 anos de carreira. Então metade da minha vida eu vivo isso. Passei por toda a evolução do processo nos órgãos ambientais, a diferenciação entre licenciamento no estado, licenciamento em municípios e diversifiquei a carreira desde 2004. Conta pra gente, então, principalmente quem está nos acompanhando ali, entender o que é a profissão, então, né, dentro dessa engenharia ambiental, o que faz o engenheiro ambiental, para que as pessoas entendam realmente o seu trabalho hoje. Então, o engenheiro ambiental ou o consultor ambiental vai ser aquela pessoa que vai trazer segurança para o empreendimento, de forma que ele vai garantir o cumprimento das legislações ambientais aplicáveis. Nisso a gente tem tanto quanto o licenciamento ambiental, que é um documento, eu sempre faço analogia, que a licença ambiental é como se você tirasse a carteira de motorista, você não pode dirigir sem a carteira, você também não pode operar o seu empreendimento sem licença ambiental ou documento equivalente. E além disso, né, ele vai trabalhar na parte de documentação, mas também ele vai atuar na parte de gestão, que é realmente aquilo que traz mais trabalhos no campo de engenharia ambiental. E aí esse leque se abre por várias opções para esse engenheiro ambiental. Ele pode trabalhar com qualidade de água, com tratamento de esgoto, ele pode trabalhar com gestão de resíduos, somente acompanhamento de documentação, com os prazos, ele pode trabalhar com o Cadastro Técnico Federal, elaborando planos de gerenciamento, é uma gama de atuação. Quando a gente fala nessa gama de atuações, de documentações, às vezes as pessoas estão ali se perguntando, mas eu trabalho na área, por exemplo, vamos colocar uma área aqui, né, básica, que empreendedor demais aí fora e tudo, eu trabalho com a área de alimentação, sou um pipoqueiro, sou não sei o quê, eu tenho uma fábrica de de salgado, e aí a gente pensa assim, licença ambiental, o nosso cérebro já pensa que é algo de empreendimento só linkado a essa área ambiental e tudo. Não é assim, então. Não é assim. Todo empreendimento tem que ter. Tem que ter. Se o documento dele não chamar licença ambiental, vai chamar pelo menos dispensa de licenciamento. Então, cada atividade vai ter o documento aplicável ao seu, vamos dizer, seu tamanho, ramo, né? Ao seu ramo. Né? Então, por exemplo, o pipoqueiro que trabalha com CPF, que vende pipoca na esquina. Ele tem sim os documentos para se regularizar. Lógico que a exigência para ele não é tão grande quanto a exigência para aquela fábrica da pipoquinha do saquinho rosa. Sim. Né? É diferente. Mas ele também pode ter a documentação que se alguém bater na porta dele lá, ele está dormindo, né, com a consciência tranquila, né? Sossegado, não vai acordar com o terror noturno. Até porque, gente, a gente pensa assim, mas eu sou microempreendedor, que a gente ouve muito falar isso, né, Kelly? Sou microempreendedor, tenho MEI, eu não preciso dessas documentações, eu não preciso de fazer declaração, não preciso de fazer nada. Não é por aí. Não é o caso. E bem lembrado que no caso de quem é MEI ou microempreendedor, tem até respaldos na legislação. Em relação às taxas, eles podem ser isentos, mas a documentação, a gestão, o cumprimento do controle dos aspectos ambientais gerados por ele deve ser executado, né? E além de ser executado, a gente tem que criar o histórico, porque às vezes eu vejo muitos empreendimentos que fazem todo o processo certinho. Quando vê o funcionário saiu, trocou de consultoria, aí ele já não tem controle de nada mais,
se perde, não vai ter comprovação que fez, que andou certo a vida inteira. E aí a gente, né, pode ser autuado, embargado, que são as consequências piores quando a gente não segue com esse processo E adequadamente. realmente é bem complexo isso, né? Uma fiscalização, a gente dorme ali bem, nem dorme, né? A gente chora a noite toda, né, Kelly? Isso aí. Então, sempre nós vamos falar que não saber viver. Prevenção vai ser o melhor remédio. É isso aí. Eu quero abrir uma empresa, procuro então a Kelly para legalizar e organizar tudo. Isso. Estou com a empresa aberta, mas agora, Melissa, ouvindo o podcast Saber Viver, eu não tenho nada desse documento. É possível ainda correr atrás para fazer? Sim, a gente faz a regularização corretiva, né? Tanto do licenciamento, os alvarás, né? Que tem alvará de localização, alvará da vigilância sanitária, os cadastros, os planos, todos esses processos documentais a gente pode fazer, né? A partir do momento, olha, o empreendedor decidiu, hoje eu quero fazer, a gente inicia o processo. Excelente. Agora, Kelly, fala um pouquinho pra gente, porque as pessoas acham até que isso é uma despesa. E eu queria que a gente quebrasse, sabe? Desmistificasse isso aqui. Porque a contratação do seu serviço, ele é fundamental. Então, as pessoas às vezes acham que isso aí é um luxo. E não é um luxo mesmo não, tá, gente? Você contratar as empresas de consultoria para fazer a parte de documentação vai te deixar tranquilo para vender o seu serviço. Às vezes você mesmo está ali fazendo a documentação, você fala, eu mesmo faço. Mas o tempo que você está fazendo essa documentação, você está deixando de atender seu cliente. E o cliente é a alma do negócio, é o verdadeiro... Venda, né, gente? É não a tem venda. como, nós somos operacionais, não adianta. É isso aí. E é o olho do dono que engorda a boiada, né? Se você não está atento àquilo dali, você, em algum momento, vai falhar em alguma etapa do seu processo e vai deixar de receber, né? De vender e de aumentar o seu capital. Contratando a empresa de consultoria, você está tranquilo com aquilo dali. Você não vai parar em nenhum momento. Nós temos empresas que são grandes, que tinham grandes contratos da área de recebimento de resíduos, que por um deslize de deixar de cumprir um item, de um dia para o outro, ela foi intestada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pelo secretário de Meio Ambiente. E aí, como que ficam os contratos? Como que você vai continuar operando? É um transtorno, né, É um gente? transtorno se pensar aí. que às vezes a gente não consegue nem reverter mais. Entendi. Agora, falando um pouco a questão da nossa área de saúde, vamos falar assim, ela cresceu muito, principalmente com a pandemia. O sinal de alerta para a área de saúde ficou bem enfatizado. E hoje a gente vê que é um mercado que tende a crescer cada vez mais, principalmente voltado para a área aí da beleza, né, da estética, tudo. Como que funciona? As pessoas acham que enquadrar na área de saúde é simples. O plano ele é bem milicioso, não é, Érica? Sim. Quem está apto ou está pretendendo atuar na área de saúde precisa ter uma atenção maior. Primeiro, porque está lidando com o público e com a saúde das pessoas. Então, todos os processos devem ser devidamente controlados. Por isso, estabelecimentos que são da área de saúde, além do alvará de localização, vai ter também o alvará da vigilância sanitária. Esse alvará vai demandar do empreendimento elaborar os procedimentos operacionais, vai falar, olha, de tempo em tempo eu lavo a caixa d'água, eu atendo os clientes, né, eles são recebidos, quais são os procedimentos que são feitos, e nisso daí a gente vai entrar também na seara da separação dos resíduos, e aí a clínica de estabelecimento de saúde vai precisar elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde. Em alguns municípios que ela estiver localizada, ela não deverá somente elaborar, ela também terá que aprovar. E além disso, clínicas e estabelecimento de saúde também. Dependendo do município que ela estiver localizado, vai precisar ter licença ambiental. Exatamente. É muito complexo. A gente sai assustado um pouco ouvindo, né, Kelly, você falando. Mas a gente sabe que é prático, é fácil, gente. Falo de carteirinha, viu? É fácil, não é tão complexo assim. Eu tô recebendo até algumas perguntas aqui que a gente vai te demandar aí, porque nós estamos aqui exatamente esclarecendo aqui as dúvidas de todos. Gente, não é tão difícil assim, volto a dizer. Mas, Kelly, responde pra gente aqui, quem que deve fazer esse licenciamento ambiental? Porque a gente falou aqui que quando a gente fala licença ambiental, já volta o cérebro direto para aquela situação, né, ali, mineradora, aquela coisa que vai usar a área de preservação. Para quem realmente é fundamental o licenciamento ambiental? Bom, Melissa, eu vou arriscar te dizer que todas as atividades estão listadas lá no Código Nacional de Atividades Econômicas. Você tem um CNAE, você vai ter que ter um documento que respalda sua regularidade perante ao licenciamento ambiental. E aí, por que eu vou te falar que todos?
Porque mesmo que você não tenha a licença ambiental, você precisa de um documento que se chama dispensa de licenciamento. Ou seja, não deixa de ter um documento. Não deixa de ter um documento. Você, pessoa física ou CNPJ, não pode se autodeclarar como dispensado do licenciamento. O órgão licenciador do local onde você está instalado que vai te emitir essa documentação e atestar essa regularidade. Então, se você tem uma clínica de saúde que está ocupando uma sala dentro de um prédio de 2 andares, junto com outros 30 dentistas que estão em várias outras salas nesse prédio, cada um vai ter o seu licenciamento ambiental. E um ponto muito importante de se falar, a licença ambiental, ela não é do CNPJ. Ela é da atividade exercida no local. Então, se algum dia você tinha sua clínica na rua A, você mudou para a rua B, um outro CNPJ que se instalar na rua A para a mesma atividade pode se valer daquela licença. Mas você não pode pegar a sua licença da rua A e transferir para a rua B, mudando o endereço. Isso é muito importante, que às vezes os empreendedores planejam a mudança e se esquecem disso. Que tem que refazer todo esse movimento, esse processo, né? Para ver se ali naquele local a atividade também é permitida. Uma clínica de estética está tranquilo. Agora, quando a gente fala de uma usinagem de caldeiraria, que é uma atividade que tem ruído muito alto, isso traz problema, porque você não pode ter essa atividade em áreas que são ocupadas por população, né, residenciais. A gente tem que ter essa atividade numa área industrial. E aí vai envolver o plano diretor do município para ver se a atividade pode ser operada naquele local. E aí, às vezes o empreendedor não pensa nisso. Ele fala assim, olha, eu preciso de mudar, esse local está pequeno para mim, ou eu vou começar uma atividade. Vou comprar um espaço. Ele simplesmente acha um espaço, fecha o contrato de aluguel. A hora que bate na porta do consultor, o que acontece? Não, essa área aí, você não pode licenciar nessa área. O plano diretor não permite. Você só pode ficar... A gente estava em uma reunião essa semana que o município falou para o empreendedor, olha, você pode ficar aqui desde que você não cresça até esse tamanho. Aí eu falei, como que você vai impedir a empresa de crescer? Não tem nenhum empreendedor que nasce empreendedor e fala assim, eu vou ficar até aqui, pronto, cheguei, estabilizei. Não quero gente, crescer, né? Todo empreendedor quer vender e quer crescer, né? É contra a vontade do empreendedor falar que ele não pode crescer, não existe isso. Né? Todo mundo quer ter mais funcionário, vender mais, fabricar mais produto, ter mais dor de cabeça. Né? E você até comentou aí da questão de documentação. Tem como a gente falar, porque aí eu acredito que vai ser de ramo para ramo, de área para área, mas tem como a gente, assim, pelo menos pensar numa documentação básica? Tem sim. Então vamos pensar o que é comum para qualquer tipo de empreendimento quando ele vai se instalar. A documentação inicial, né? A gente está falando muito do licenciamento, vamos falar do licenciamento ambiental. Todas as atividades vão ser passíveis de licenciamento ambiental e para instruir o processo de licenciamento ambiental das atividades que sejam as mais simples, normalmente a gente tem que elaborar um documento que se chama Plano de Controle Ambiental. Junto com isso, a gente vai ter a anotação de responsabilidade técnica, que é a da pessoa que foi responsável por aqueles estudos. Dependendo do local, alguns municípios exigem que quem elaborou o estudo seja também responsável pelo gerenciamento dos aspectos ambientais do empreendimento. Assine ali responsabilidade. Assine a responsabilidade técnica. E aí, fora do licenciamento ambiental, né, o que todo empreendimento tem que ter hoje? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu que todo gerador de resíduos deve elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, seja ele da saúde, seja ele de resíduos industriais, como a gente falou da caldeiraria, da saúde, que são as clínicas, sejam das obras. Então, se você está começando a instalação do seu empreendimento, está começando a fazer a fundação, ali você já deve elaborar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Por quê? Você vai gerar entulho, você vai gerar lata de tinta, thinner, cada um tem uma classificação e cada um tem uma disposição final a ser adequada para ser dada. Então, eu não posso, por exemplo, pegar estopa que está suja de thinner e descartar no aterro onde eu descarto o resto de comida da minha casa. Eu tenho que ter o local específico que vai receber esse material. Da mesma forma, as latas de tinta, elas estão com muita tinta, pouca tinta, tem diferença para destinar em relação à quantidade de tinta que tem nelas, tá? Então, o plano de gerenciamento de resíduos, ele é comum a todas as atividades. Gerou resíduo, tem um CNPJ, você deve elaborar. Alguns municípios exigem aprovação, outros não, tá? E a gestão, por exemplo, se você gera esgoto, a gente tem a diferenciação, né? O esgoto de origem industrial do esgoto de origem doméstica. Uhum. Você tem a obrigação de tratar quando você é um CNPJ. Então, isso também é comum. Você tem que ter um plano de monitoramento dos efluentes, que são os esgotos gerados na sua atividade.
A gestão de resíduos, ela vai estar dentro dos planos de gerenciamento. E a questão de ruídos para algumas atividades, isso também é comum, né? Praticamente todas as atividades geram ruído. Um posto de combustível, você imagina que ele gera ruído? Com uma bomba, né? Aí ele tem um lavador, então olha pra você ver, dentro do nicho de posto de combustível, a gente tem diferença de geração de aspectos ambientais e formas de controle. E você tá falando isso, a minha cabeça tá aqui bugando, Kelly, porque hoje é comum a gente ver muito essa situação do famoso coworking. Cresceu muito, principalmente Sim. aqui em Belo Horizonte, vamos falar da cidade que nós estamos, principalmente em Belo Horizonte, cresceu muito a questão das atividades aí de coworking, que são as locações desses espaços. Tanto coworking médico, quanto coworking também, né, comuns aí para escritório. E aí quando você fala que cada empresa, cada empreendedor que está ali dentro daquela área, tem que ter o seu alvará. Será que as empresas estão pensando nisso? A maioria das empresas Gente, não. buguei aqui agora A eu maioria das buguei. empresas não. E assim, ficam cada um pensando. Por exemplo, né, se você tem uma casa e você é o CNPJ e tem vários parceiros trabalhando ali, a gente pode trabalhar como esse CNPJ, como se fosse o CNPJ mor, que ele faz o atendimento, e aquelas pessoas são prestadoras de serviço. Agora, num prédio que cada um tem a sua sala, já fica individualizado. Mas a gente fala, por exemplo, de consultórios odontológicos que tem 2 dentistas, 2 CNPJs trabalhando no mesmo. Eu tô com um caso desse, a gente estava conversando isso hoje. O cliente me falou, Kelly, tem meu irmão, você me mandou o orçamento, você lembrou dele? Eu falei, sim, lembrei. Nós vamos fazer tudo em dobro. O que eu fiz para você, eu replico. No caso do licenciamento ambiental, alguns órgãos acatam da gente incluir 2 CNPJs no mesmo lugar, mas ainda vou ter que avaliar com o órgão se ele vai deixar emitir um único certificado, ou se a gente vai ter que ter 2 processos idênticos. Gente, é bem complexo. E Assim, muita né? coisa também a gente ainda tem que ir para o órgão, se voltar para o órgão para tomar a decisão de como seguir com o processo. A gente acha que realmente não precisamos daquele, tá vendo, gente? Cada vez aqui, pouquinho de tempo que vai passando, a gente vai conversando, o trem vai ficando bem melhor a contratação do serviço da Kelly. Porque já começa a embaraçar toda a nossa ideia, né, Kelly? E linkar tudo, né? Nossa, Ficar e ao tudo mesmo vinculado. tempo, exatamente, é aquilo, né, gente, que nós falamos, é deitar no travesseiro com a cabeça tranquila, que pelo menos o básico nós conseguimos fazer sem estar aí tendo algum prejuízo futuro e estarmos trabalhando em vão. Kelly, conta pra gente um pouco, depois então de a licença retirada, né? Vamos falar assim. O que a gente precisa então de fazer? Qual o outro passo que nós devemos dar? Bem, a maioria dos empreendedores recebe a licença e colam ela lá na parede, né? Como um troféu. A maioria, né, gente? A maioria. E depois que ela tá colada ali, Nunca mais olha pra falar, ela. Eu nunca mais quero nem olhar pra ela. Eu li só a frente, eu não li o verso. Aí vem a surpresa. Por quê? A licença vence. Hoje a gente precisa dar um graças a Deus, porque vale 10 anos. A maioria dos licenciamentos tem validade de 10 anos. Mas a gente enfrentou de 4 em 4 anos, 6 em 6 anos, 8 em 8. Então, assim, hoje, praticamente todo mundo se regulariza com 10 anos de validade da licença, salvo exceções de alguns municípios que têm legislação diferente. Mas eu recebi a licença, o que eu vou fazer? Né? Posso pregar lá na parede? Pode, mas lê o verso, gente. Porque o verso vem com um monte de condicionantes para você cumprir. E essas condicionantes, se você não cumprir elas de acordo com o prazo, você pode sofrer uma fiscalização e ser autuado. E dependendo, né, do nível até fechado, da autuação, né? ser até fechado ou embargado, né, paralisar suas atividades. Ou ninguém te fiscalizou e você não cumpriu as suas obrigações das condicionantes. Vai passar o tempo, né? Vai vencer lá 10 anos. 120 dias antes da sua licença vencer, você deve estar com o processo formalizado no órgão pedindo a renovação. Kelly, então tem um prazo entrei com 119 dias. O que acontece? Quando a sua licença vencer, ela venceu. Eita. Se o órgão, que a gente já sabe que ele demora aí 2, 3, 4 anos para analisar um processo de licenciamento ambiental, até o vencimento da sua licença não tiver analisado, você perde o direito de prorrogação automática da licença até manifestação do órgão. Posso entrar 100 dias antes, 130 dias antes do vencimento? Pode, ótimo. 180? Pode, ótimo. Não pode entrar com menos de 120. Entrou com menos de 120, sua licença venceu, acabou. Tchau. Aí vai tudo pro de órgão. novo. E aí, se o órgão indeferir seu processo, você tá de pé e mão atado, né, gente? Porque empreendimento não pode operar sem licença.
de novo, é passível de multa, autuação, embargo, tudo aí que está lá previsto no decreto de sanções ambientais. E quando eu não consigo essa licença? Quando, vamos falar assim, realmente essa licença aí, né, venceu, não foi renovada e o órgão não atende, principalmente para os comércios gerais. Porque a máquina não para, Não né, para, a Kelly? gente Eu não não pode posso parar. simplesmente fechar minha porta e falar assim, tá, hoje eu vou viver do quê? Do vento? Não tem jeito. Minhas contas também vão parar? Não Não vai. vão, né? Como fazer, então? Que Então, saída que a gente tem? Porque com certeza você pode estar passando essa situação aí e você nem sim. sabe. Os empreendimentos, né, que são atividades comerciais, que têm uma atividade, né, que não traz tanta degradação para o meio ambiente, até que esse risco aí para eles é menor, né? O processo é mais rápido e o órgão também é menos taxativo. Mas, no entanto, os empreendimentos de grande porte, que têm grandes prejuízos para o meio ambiente, a gente tem uma prerrogativa. Existe uma previsão legal que é a celebração do termo de ajustamento de conduta. O que esse documento garante? Garante que você poderá operar por um período de tempo até que se regularize o seu processo de licenciamento. Mas o órgão celebra esse documento e fica avaliando se o empreendedor está com inércia. É um voto de confiança que vai ser dado para o empreendedor para ele regularizar o processo de licenciamento ambiental. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem emitido esse termo, aqui chama TCU, com validade de 6 meses. Então, se durante 6 meses você já formalizou o processo de licenciamento, e aqui para pedir esse documento você tem que estar com o processo de licenciamento lá dentro do órgão ambiental, você tem 6 meses para o órgão analisar, enquanto isso ele te dá algumas condicionantes para cumprir, e você vai mostrando que está cumprindo aquilo ali, e pode prorrogar, tá? E aí vai nesse processo, acredito eu, mesmo de confiança ali mútua, né? Porque o órgão tá te dando a confiança e você também tem que devolver, devolvendo, mostrando que você tá fazendo esse movimento, né? Porque senão você não tem celebração de TAC, de termo de ajustamento de conduta. Gente, eu tô aqui, minha cabeça tá pipocando, Kelly. Tá pipocando, porque você vai falando, a gente vai tentando linkar, assim, né? Situações já vividas, que a gente já presenciou, que a gente conhece e geram dúvidas mesmo e tudo. A legislação, ela tende a cada santo dia existir uma emenda aí constitucional e tudo. Então, pode se mudar de uma para outra também e a gente já tá com esse alvará em funcionamento. Corre o risco da gente ter que se adequar? Não, você vai se adequar no momento da renovação, tá? Entendi. A não ser que a nova legislação traga no texto dela que Que isso é vai se obrigatório. aplicar a alvarás ou licenciamentos emitidos anteriormente. Mas, né, eu desde 2004 passo por essas alterações na legislação ambiental. Sempre que a gente teve alteração, a gente submeteu a renovação para daí incidir o que veio na nova legislação. Então, acaba que tem mais ou menos como aí... se fosse um direito adquirido. Agora, uma dúvida que até minha. Agora a cabeça bugou. Vamos lá. Eu retirei meu CNPJ, abri uma empresa, ok, e dou toda a entrada ali na documentação para legalização de tudo, dos alvarás, da documentação também ambiental e tudo. Você fala que o órgão demora aí em torno, né, de 2, 3 anos para avaliação. Enquanto esse órgão não me responde, eu posso funcionar? Vai ter que pedir o TAC. Tem que pedir o termo de ajustamento de conduta. Porque ainda que o processo esteja em avaliação para o licenciamento junto ao órgão ambiental, você não está licenciado. Então, e aí tem um caso que, assim, dependendo do órgão licenciador, ele não te dá TAC para qualquer modalidade de licenciamento. Então, protocolo não quer dizer que autorização de funcionamento, gente. Não. A licença em si é autorização, o protocolo não. Como que eu vou fazer para funcionar com o processo de licenciamento em andamento? Solicita ao órgão a celebração do termo de ajustamento de conduta. Gente, é muita situação, né? É bem assim. Por isso gente... que eu gosto. Ela gosta, gente. Entenderam por que vocês têm que passar todos esses problemas para a Kelly? Para ela solucionar, né? E fala um pouquinho pra gente. A gente tá aqui, às vezes, assustando muito vocês aí. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, da empresa mesmo, né? Como você constituiu a empresa, qual foi a dor que você teve que curar, acredito eu, até mesmo para montar essa empresa e poder ajudar as outras pessoas, porque vocês atendem também outras demandas, né, Kelly?
A gente atua não só com a área ambiental, né? A Ecogênesis atua hoje com a parte de segurança do trabalho. Estamos montando um laboratório de análise de água, esgoto e ruído ambiental, que eu falo que é a parte que está me dando mais trabalho. Eu estou sofrendo com os meus clientes, porque eu tenho muitas regularizações para fazer, e também com a área de projetos. Mas como que a Ecogênesis surgiu, né? Eu comecei a trabalhar com consultoria ambiental em 2004, sempre gostei muito de fazer isso, e eu sempre fui empreendedora. Eu estudava, eu vendia bijuteria, eu vendia roupa. Ah, é porque você ganhava pouco? Nem tanto, é porque eu sempre gostei de vender. Eu gosto de vender, tá? Em mim. Pode me dar o avião caindo que eu vendo ele. E vender Acho é um alguém ato de comprando. servir, né, Servir. gente? Vender é um ato de servir. E aí, nesse tempo, eu trabalhava, né, sempre, na empresa que eu trabalhei, eu sempre cuidei de tudo. Ainda que o meu patrão não me atribuía a responsabilidade, estava aquele lá no meio, fazendo as coisas, né? Eu sempre tive muita autonomia com ele, aprendi muita coisa com essa primeira empresa de consultoria que eu trabalhei. Ele me desenvolveu muito, porque foi ele que abriu a porta para que ele vender, para que ele atender, para que ele gerenciar. E aí, em 2012... eu estava abrindo a minha primeira consultoria, eu recebi o convite para ser secretária de meio ambiente no meu município. Que legal. E eu fui conversar com o meu sócio e ele falou assim, poxa, mas se você vai ser secretária de meio ambiente, você não pode ser minha sócia. Eu falei, Por eu quê? faço tudo, eu faço proposta, eu faço os estudos. Eu falei, tá bom, ser secretária de meio ambiente eu vou ter chance uma vez, que eu fui, né, um reconhecimento, alguém me chamou. Beleza, a gente encerra a sociedade por aqui. E eu fui ser secretária de meio ambiente, saí com 2 anos de gestão, não quero isso nunca mais pra vida. Não fala isso. Mentira, se precisar um dia eu bebo dessa água de novo, mas é difícil trabalhar. Complexo, né? Mas eu, enquanto consultora, precisava experimentar os dois lados, né? Porque eu só tinha vivido ainda o de fazer. Eu não tinha vivido a parte de aprovar. E aí saí, fui embora, morei fora nos Estados Unidos por 2 anos e meio. E lá eu trabalhava, né, com o que a gente poderia trabalhar lá. E pensando, não tô feliz, não tô na minha área, eu estudei, eu gosto de fazer documentos de origem ambiental, essas coisas. Vim embora. Quando eu vim embora, eu decidi abrir a empresa e começamos em 2016, né? E nesse período que a gente começou, ainda fui embora, fiquei mais 6 meses fora e voltei de vez. E a partir daí a gente foi só crescendo, né? Lógico, gente, que para dar um alívio para todos os empreendedores, né? A gente sempre começa pequeno, começa sem salário, né? Vai se virando. E hoje a gente, né, é uma empresa de consultoria ambiental, segurança do trabalho, análise e projetos. Nós temos 10 funcionários, dos 10 nós temos 5 engenheiros. Então, pessoas renomadas, mas que têm todo o conhecimento técnico, para toda a fazer o que a habilidade. gente tem, se dispõe a prestar serviço para os clientes, né? E eu sempre falo, e eu chamo de meninas, porque o único homem que tem na Ecogênesis é meu marido. E eu falo com as meninas que sempre, enquanto eu puder, eu vou contratar uma mulher, porque hoje a gente tem isso, né, bem disseminado, de que mulher também tem seu local de trabalho, mas ainda assim é muito difícil para a gente equiparar, para a gente chegar num local, fazer entrevista e ser reconhecido. Né? Então, hoje nós somos só mulheres. E ele fica lá. está aí também no mercado fazendo a diferença. Isso né? aí. Fazendo a diferença. Agora, sim, queria que você comentasse com a gente um pouquinho algum case que você já passou lá na sua lista de cliente, que você falava assim, isso não tem solução. Até para a gente mostrar para o pessoal de casa que tem solução nas coisas mais complexas. Bom, eu vou falar que essa etapa da consultoria, de lidar com o órgão ambiental e obter o licenciamento, ela vai além de ser complexa. Eu falo que ela é até um pouco mística. Por quê? A gente pode apresentar o mesmo processo de 2 CNPJs diferentes e ter respostas diferentes. Isso aconteceu comigo, licenciando 2 transportadoras do mesmo dono. Uma estava localizada em Contagem, aqui em Minas Gerais, a outra em Betim. E as 2 tinham a licença ambiental, que se chamava Autorização Ambiental de Funcionamento. A gente foi renovar esse documento. Fizemos o processo, era um processo simplificado, gente. É o mais simples de todos. O órgão ambiental simplesmente só checava se tinha um responsável técnico por trás daquela documentação. Tinha, estava tudo certo. E aí, quando eu formalizei o processo, o de Betim caiu na mão de um analista, o de Contagem caiu na mão de outro. A licença de Contagem saiu com 10 dias. A licença de Betim, eles pediram para a gente licenciar o galpão onde eles faziam a transferência da carga, o transbordo.
E para que explicar isso para o empreendedor? Aí ele virava para mim e falava assim, Kelly, mas a garagem não precisa de ter licença. E eu falava para ele, sim, eu concordo. Mas a gente não pode atestar que ela não precisa ter licença. O órgão municipal vai ter que emitir um documento atestando que eles não têm que emitir licença. Que você é dispensado. Aí eu falei, eu não posso chegar lá no órgão e falar, olha, a licença de contagem saiu, o que você está cobrando esse bilhetinho? Eles vão falar, então me dá o de contagem também. Eu falei, vamos regularizar o que eles estão pedindo. A gente entrou com o processo de licenciamento na Prefeitura de Betim, eles emitiram, né, o documento que se chama dispensa de licenciamento, e aí saiu a licença dessa empresa. Só que uma saiu com 10 dias, a outra saiu com 6 meses. Jesus. E foi um caso que, assim, eu conto isso e falo, olha, sim, realmente é possível licenciar. A gente, às vezes, né, precisa ouvir o órgão e atender o que ele está pedindo, mesmo que, às vezes, seja uma coisa que pra gente é absurdo, né? E o empreendedor, muitas vezes, fica resistente. E eu, como sou empreendedora também, entendo esse lado, porque a gente quer, né, produzir. E aí isso tá barrando a gente na Eu nossa acredito que produção. seja mais ansiedade. É uma né? ansiedade. Ansiedade que a gente fica assim, né? De qualquer forma. Agora, o que eu posso fazer quando a empresa, ela não é possível esse licenciamento? Eis a questão. Eu ainda não peguei nenhum processo que não é possível ainda não, sabe, meu? Todos os processos que eu peguei até hoje, a gente, né, tinha um caminho a seguir que às Conseguiu vezes solucionar. conseguia solucionar. Às vezes o empreendedor podia falar assim, não, esse caminho, essa forma não dá pra mim, ou eu mudo de lugar, né? Agora, uma coisa que a gente não falou aqui ainda, né? Se a empresa construiu o empreendimento dentro de uma área de preservação permanente. Eu ia te perguntar isso agora, porque a mudanças de endereço é uma coisa... O que é uma área de preservação permanente? É toda aquela área no entorno do corpo d'água. Então, rio, nascente, córrego, córregozinho que passa na sua casa, tudo isso tem uma áreazinha de preservação permanente. E nessas áreas, gente, a gente não pode construir. Não pode construir, é proibido. Kelly, mas eu vejo um monte de coisa que está construída lá. Beleza, tem o respaldo legal. Quem construiu até uma certa data... pode Era até manter. uma questão de 30 metros, antigamente aí, era é isso 5, depois aí. era 10, aí passou para 30, Como não que é é isso? definido essa margem? Se é nascente, é 50 metros na circunferência do entorno da nascente. Se é rio, começa com 30 metros. Pode ir até 100. Vai depender do quê? Da espessura do Do rio. rio, né? Se realmente é córrego, se é rio, se é né? Mas assim, é lá... Isso. E aí é um caso de quê? Se você construir a indústria ali depois de 2008, esquece, bebê. Vai demolir, o órgão ambiental vai vir em cima de você, vai envolver Ministério Público. Passou. Isso aí não é nem só empresa também, até para residência, não Residências é? também, sim. Eu tô falando isso porque eu passei por isso em residência. Não pode. Porque se fosse antes de 2008... Ah, como que eles vão provar que foi 2008, que foi 2002, 1984? Ó, gente, o Google Earth, que é aquele programinha de imagem de satélite, em alguns lugares tem imagem desde 1985. A resolução não é tão boa, mas a partir dali ela foi só melhorando. Você pega uma imagem de 2024, é a mesma coisa que você está olhando de cima, assim, e vendo a sua casa de cima. Então, o órgão ambiental hoje se vale, sim, das imagens de satélite para fazer essa avaliação. A prefeitura também, né, para gerar o IPTU. Óbvio, né, gente? Óbvio. No meu caso que eu citei aqui, porque eu estava numa área de marinha. Nossa. E no nosso terreno tinha uma nascente. E a construção foi de 1980 e pouco. Mas em 2008 a gente precisava, porque a maré vai avançando, né? E aí é medida pela última maré. E como o mar foi adentrando, a gente perdeu ali a primeira parte inteira da casa, então tinha que ser demolida. Foi uma complicação. E é exatamente nesse contexto. A gente tem fatores aí também, e antes era um filete de água, depois foi considerado um córrego, porque aí vai aumentando, né? Vai degradando. E aqui também, em Minas, quando a gente mudou para o sítio que a gente morava, a gente tinha um córrego também dentro, e que aí eu falei, não, já constrói 100 metros, porque se avançar, não vai ter problema, porque eu lembro exatamente desse percalço. E eu tenho uma amiga que me chamou esses dias, eu até brinquei, que a gente chegou no terreno onde ela queria comprar, era um sábado à tarde, estava chovendo, o carro agarrou, eu saí com a bota toda cheia de barro, e eu falei com ela, não compra. Primeiro que o córrego passa no fundo, segundo que a drenagem está vindo toda aqui. Então, dependendo, né, você vai ter que afastar a construção para respeitar o córrego,
você vai dar de cara com a drenagem. Seu terreno tem 30 metros, 50 metros de faixa, você não vai conseguir aproveitar nada. Fica aí uma grande dica, né? Principalmente nós mineiros aqui adoramos comprar uma terrinha, Com né? a aguinha, Adoramos uma aguinha aí dentro do terreno, todo mundo quer uma aguinha. Então isso chama bem um alerta, né, Kelly? Sim. E assim, terreno hoje aqui tá valendo ouro, né? Então a gente não pode investir de forma cega. A gente precisa fazer uma análise inicial, tanto para o empreendedor, tanto para a dona de casa, para o dono de casa, para quem vai comprar terra de forma geral. Tem que avaliar. Tá? Gente, agora você falando isso, me cai aqui a mente. O quanto de propaganda que a gente vê, terreno com água, bem assim, barato, né? Porque você olha e fala assim, mas esse preço mesmo está anunciado? Não tem lógica ter esse preço. E eu não me atentava que era essa questão. E quem tá vendendo sabe. Porque quando você vai lotear um terreno, você vai fazer aprovação. E nessa aprovação você vai marcar o que vai ser destinado à área pública, né? Área de uso entre as pessoas que vão morar ali, o que é a área que vai ter que ser área verde, o que é a área de reserva legal, o que é a área de preservação permanente, tudo isso está no projeto, mas acabam aproveitando todas as áreas, né? É porque a maioria também vende naquele contexto assim, né? Eu tenho uma metragem, eu não vou lotear só aqui por minha questão mesmo, né? Não, eu vou vender avos desse loteamento e aí depois o documento vira um condomínio ali. E aí se todo mundo compra na ilusão de que tem, e aí que começa as perturbações. E é um ponto importante, porque quando a gente está falando de loteamento em área rural, a gente tem uma legislação que ela só permite parcelamento de 2 hectares. Vamos reforçar isso aí, porque o pessoal da área rural é o pessoal que mais sofre pela falta da informação. Isso aí. Porque acabam sendo iludidos ali, né, na compra. Então, explica pra gente como que isso vai funcionar. Se você tem uma terra que são 10 hectares, que vai ser 10 vezes 10, 10 hectares, 100 mil metros quadrados. Vamos falar de 10 mil metros quadrados, que fica mais fácil. Mais fácil. 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Uhum. Se o terreno é zona rural e tem 1 hectare, você não pode dividir ele. Você só pode dividir quando for acima de 20 mil. Acima de 2 hectares. Então, se você tem 100, você consegue fazer 5 de 20 mil metros quadrados. 2 hectares. De 2 hectares. Se você tem 10, você não parcela. E aí, né, a gente sempre deu um jeitinho brasileiro. A gente parcelava e vendia com contrato de compra e venda. E aí, colocava lá no registro de imóvel que era todo mundo dono, sócio. Hoje, nem todos os cartórios fazem isso mais. Então hoje já mudou a legislação. Não consegue se mais entenderam fazer esse registro nesse sentido. Que a gente estava dando, né, uma pernada na legislação. Então, né, não consegue fazer isso mais. Cada área é dividida de acordo com o plano diretor. Se é zona rural, tem a especificação que deve seguir. Se é zona urbana, aí pode ser 360 metros quadrados. Vai ser mínimo para registro é 360 numa área urbana? Vai depender do plano diretor. Tem cidades que têm lotes de até 300 metros quadrados. Tem cidades que permitem construir 4 casas dentro de um lote de 360 metros quadrados. Aí vai variar de acordo com o local onde você está adquirindo o imóvel. Até para você que está aí pensando em adquirir, comprar, né, aquelas famosas casas germinadas, tudo isso tem que ser avaliado, né, Kelly? Porque depois para passar para frente, na hora de comprar, gente, a gente é comprador, na hora que a gente compra, o vendedor põe tudo fácil. Na hora da gente vender, aí que a situação complica, né, Kelly? Quando é uma casa financiada pela Caixa, ainda tá mais tranquilo. Tá mais segura. Segue a legislação toda. Agora, você vai comprar à vista, gente, checa tudo direitinho, porque senão o dinheiro vai e não volta. Até os financiamentos direto da construtora, que existe muito também. Isso, né? Existe muito esse financiamento direto da construtora, tem que ser avaliado. Mais uma coisa para vocês ligarem para a Kelly, tirarem suas dúvidas, tá vendo? Não é só, gente, para CNPJ, não. É para gente, pessoa física também. A legislação, ela é muito... Vamos e convenhamos, o governo é nosso sócio em qualquer situação. Sim. Ele não vai deixar de estar cobrando a parte dele. Então, você que acha que está levando vantagem, às vezes a sua vantagem é uma perda total no futuro, né, Kelly? E é muito importante, já que a gente está falando de água, né, quando você compra um terreno e ele tem água, né, tirando a parte que você vai poder construir ali, o uso daquela água você também precisa regularizar. Você tem que ter a outorga de uso de água. Eu tenho uma cisterna em casa.
Sim, você tem que ter pelo menos um cadastro de usos insignificantes, senão a Polícia Ambiental pode bater lá na sua porta e falar, olha, você está captando água aqui, Da terra, você tá achando que você tá pegando de graça? não é sua. Você é dono só lá dos 5 centímetros da superfície da terra. O resto é da União, o resto é do Estado que vai regularizar. Então, é muito importante isso. E quem tem cisterna, ou poço artesiano, ou faz captação de água de mina em área urbana, que tem fornecimento de água pela concessionária local, aqui em Minas, Copasa, SAAI, também pode ter incidência de taxa por utilização daquela água do recurso natural. Na conta de água, né, da nossa casa, vem lá, fornecimento de água, R$10. Fornecimento de esgoto, vai vir 4. Se você tem captação dentro da sua casa, seu esgoto não vai ser igual ao do seu vizinho que não tem. Você vai pagar mais, porque você usa a água da captação natural da sua casa, você vai estar gerando uma proporção de esgoto maior do que o vizinho. que a Então, vai Copasa está te incidir. fornecendo. E aí, por exemplo, empresas hoje já têm que instalar orímetro e hidrômetro nos postos artesianos. E isso é obrigação tanto da outorga, que a outorga também tem condicionantes, quanto, às vezes, da concessionária local. Ela também pede Você isso. que tá achando que tá pegando a água aí do seu poço artesiano, do riozinho, fazendo aquelas famosas, né, piscininhas naturais. Gente, é sério, a gente brinca aqui, mas isso é muito sério, porque tudo demanda, né, Kelly, de ter essa condição total para tudo isso. Agora, quando a gente fala aí dessas indústrias, porque nós temos inúmeras indústrias no mercado e que a gente sabe que tem contextos e contexto aí com a questão da natureza, né, desse percalço que a gente vive. E nós estamos aqui em Minas numa área de muito mineradoras, né? Infelizmente a gente tem essas áreas devastadas aí. E como que essa indústria, então, ela tem esse licenciamento ambiental? Porque é uma briga muito grande. Nós estamos falando de uma documentação gigantesca, né, Sim. Kelly? No caso de minerações, os estudos ambientais vão além de 6 volumes. Né? São muitos estudos. E aí não é somente aquele plano de controle ambiental que eu falei no começo. A gente tem o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, tem o RIMA, que é o estudo de impacto também. Um complementa o outro. E aí, no caso de uma mineração, por exemplo, né, eu falei que normalmente a empresa controla resíduo, efluentes industriais ou sanitários, emissões atmosféricas e ruídos. A mineradora não. A mineradora ela vai ter que controlar todo o entorno. Né? E algumas atividades industriais também, como, por exemplo, uma siderúrgica. Ela não influencia somente aquela área onde ela está, né? Ela tem emissões atmosféricas. Então, o processo de uma siderúrgica é bem similar ao processo de uma mineração. A gente acaba vendo a degradação da mineração como uma questão maior, porque é o visual. Mas no caso de uma siderúrgica, pode ser que ela está lá toda bonitinha, mas a emissão atmosférica dela é considerável. Então, eles vão ter que controlar a vegetação, né, fazer controle da fauna, da flora do entorno. No caso da mineração, a gente tem que controlar a vibração, por quê? Para ver se tem uma detonação, aquilo influenciou a casa de quem está a 100, 200 metros ou a 1 quilômetro de distância da mineração. Eles têm controles muito mais Tudo rígidos, isso, né, de monitoramento. risco. Tem um corpo d'água que passa embaixo da mineração, então ele tem que monitorar, a gente chama de montante jusante, para ver se ele está tendo alguma interferência antes na montante, chega uma qualidade da água e depois no jusante, como que está em relação à mineração, né? Ele descarta a água ali, ele tem autorização, alguns tipos de mineração, né? Você vai fazendo a retirada da substância mineral, e aí você acaba atingindo o nível do lençol d'água. Acontece bombeamento do nível do lençol, então aí tem que fazer vários estudos. Então é um processo mais complexo, mas ele também é mais rigoroso. Agora, quais são as indústrias que são dispensadas, então, desse licenciamento? Então, a dispensa de licenciamento ambiental, ela vai primeiro variar de acordo com o local onde a empresa está instalada. Se a empresa estiver instalada lá em Igarapé, ou São Joaquim de Bicos, que são minhas cidades, né, natais, falo duas porque... Ficou pra lá e pra cá, né, Kelly? tá no meio, né, elas eram juntas e separaram em 96, então, para mim, continuam juntas. Mas se ela tiver, por exemplo, São Joaquim de Bicos, que não tem licenciamento ambiental municipal, a gente tem algumas atividades que não vão estar listadas no DN 217 e 17. Quem que é essa DN 217 e 17? A deliberação normativa que lista todas as atividades que são os quinais que vão ser passíveis de licenciamento. Então, se a atividade não tiver listada ali, quais atividades? Por exemplo, na revisão que teve agora, né, em 2017, foram excluídas usinagem, caldeiraria,
transporte de produto ou resíduo, desde que não seja perigoso. O que é resíduo não perigoso? Resíduo da nossa casa, plástico, papel, papelão, lixo de banheiro. Foram excluídas, então não é passível de licenciamento ambiental. Então não precisa ter licença? Não, já falamos, tem que ter o certificado de Tem que dispensa de ter licenciamento. pelo menos certificado de dispensa do licenciamento. Agora, se essas atividades estiverem sendo executadas aqui em Belo Horizonte, ou Betim ou Contagem, que são municípios que têm licenciamento próprio, tem licenciamento junto à prefeitura. Então, depende também muito da região que a gente vai, né, colocar a nossa empresa. Por isso que a gente vê, gente, essas grandes indústrias, essas grandes empresas procurando regiões realmente que sejam mais afastadas, né, afastadas para se montar, então, todo esse projeto, porque agora, escutando a Kelly, a gente sabe que é bem menos oneroso aí, porque uma vez que a gente vai empresariar ou vai empreender, quando a gente se depara com muitas dificuldades, o desânimo bate mesmo, porque você fica pensando assim, poxa, eu tô aqui para somar, tô aqui para trazer emprego, tô aqui para fazer tanta coisa. Aliás, eu acho que a gente pode até citar aqui um caso bem recente, ano passado, da própria fábrica da Heineken lá em Pedro Leopoldo, né? Que tava tudo certo para a Heineken para lá, ia gerar mega emprego para a cidade, para a população, e devido a questões ambientais, ela não conseguiu se instalar. Isso aí. Ela desistiu, né, da instalação lá. Né? É isso aí. Eu vivenciei um caso também na porta de casa. Eu moro, e aí não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu moro em frente ao lugar da expansão da antiga MMX, que era a empresa do Ike Batista. Essa expansão, onde ele fez o platô, ele iria fazer o beneficiamento do minério. E minério, quando você beneficia ele sofre o processo de lavagem, a água da lavagem vai para a barragem, que é o pior cenário para a gente controlar dentro de uma mineração, né? A estabilidade das barragens. E aí, a água lavada do minério iria lá para Itatiaçu. O prefeito de Itatiaçu não deu a declaração de conformidade ambiental. E aí ele não conseguiu a licença ambiental, e aí ele não conseguiu seguir com o projeto de expansão. É muito complexo. Foi um empreendimento que foi barrado porque não conseguiu o documento da prefeitura. Agora, falando para o nosso telespectador, principalmente aquele que está em casa ali, Kelly, e que está sofrendo porque tem uma obra vizinha. E aí, essa obra vizinha traz transtornos gigantescos para ele, com barulho, às vezes com essa trepidação do solo, e aí trinca paredes de casa, racha pinturas, faz e acontece. As pessoas que estão passando por esse processo, que, aliás, né, gente, somos muitas, porque o lugar que cresce é essa cidade de Belo Horizonte. Todo cantinho, todo pedacinho de terra tem um prédio construindo. Até onde a responsabilidade, né, da construção com as áreas ali vizinhas, Kelly? Bom, eu falo que a primeira coisa é tentar conversar. Estabelecer horários, né? Afinal de contas, vão ser vizinhos por muito tempo. Se a conversa não funcionar, a gente pode ir no órgão. E a responsabilidade do empreendedor que está fazendo a construção, ela é enquanto durar a construção. Então, quem vai responder é ele. Se ele tiver uma autuação, se chegar uma fiscalização, vai ser ele. Então, primeiro, a gente tem que respeitar a legislação. Se a legislação te permite fazer barulho ou ruído de impacto de 7 às 10 da noite, é de 7 às 10 da noite. Lógico que o vizinho que está sofrendo com o ruído de 7 às 10 da noite vai se sentir incomodado. É uma situação que vai passar. Mas pode estar construindo também, a gente tem vários locais que eram áreas de empreendimentos, áreas industriais, e que também veio a comunidade e formou área residencial. Eu tenho um cliente que ela é usinagem de caldeiraria. Quando ela se instalou, não existia ninguém. Aí construiu um conjunto de prédios, 30 prédios. Nossa. De frente para ela. Aí, o que a gente teve que fazer? A gente alteou o muro, a gente fez isolamento acústico, a gente faz monitoramento de ruído com frequência semestral. Dependendo do Você caso, vê, né, o transtorno bimestral, que a sua cliente teve que fazer, o investimento que ela teve que fazer, porque, é lógico, né, a cidade está crescendo, nós estamos ali, né, a região urbana está aumentando, a gente sabe disso, e desacerbadamente, porque não tem tanto esse controle, mas olha o prejuízo que essa sua cliente está tendo. Infelizmente, essa questão da falta de controle, do planejamento das cidades que a gente tem aqui, traz prejuízo, né? Tanto para a população quanto para o empresário, né? A gente sabe que isso traz danos e traz consequências e questionamentos dos dois lados, né? Não
não é só para o empresário, né? Mas acaba que a conta bate lá no empresário, que é o empresário que tem que adotar as medidas. É ele que acaba, né, sendo ali, pagando o pacto, vamos falar assim, né, É ele Kelly? mesmo. Kelly, nós estamos chegando ao fim de Ai, mais que um bom. episódio aqui do podcast Saber Viver. Eu queria que você falasse um pouquinho, serviços, né, que a Ecogênesis está aí no mercado, como que as pessoas podem te contratar? Você faz serviço somente para a empresa ou também para essas situações de legalização das pessoas físicas aí? Como que funciona tudo isso? Conta pra gente. Bom, a Ecogênesis atua tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, nos diversas formas de atendimento e para os diversos casos, né? Porque às vezes também a pessoa vai empreender e não vai abrir um CNPJ, ela vai ter Uhum. uma empresa, mas executando com o próprio CPF dela. Para falar com a gente, né, nós temos nosso canal, que é o Instagram, a gente tem o telefone de contato com e-mail e site, vocês podem achar a gente. E por a gente estar, né, em São Joaquim de Bicos, isso não é impeditivo, nós já fizemos serviço lá no Pará, na Amazônia, no Maranhão, a gente vai, tá, Vai e gente? resolve, E né, resolve. Kelly? No Rio, se for na praia, melhor ainda, a gente ajeita a visita para prolongar. E nós atuamos tanto na parte de consultoria ambiental, elaborando o processo de licenciamento do mais simples ao mais complexo, estudos de impacto de vizinhança que vão ir de encontro a essas questões, né, da reclamação da vizinhança com o empreendimento, a parte de relatórios de ruído, a gente também já está fazendo. Se você tem, né, um processo lá no Ministério Público, que você está reclamando da empresa, a gente pode ir lá fazer a medição de ruído para vocês. A parte de segurança do trabalho, que a gente falou um pouquinho hoje, mas com vistas, né, E à muito conservação importante da também, saúde do né? trabalhador, a gente elabora toda a parte da documentação, que também é o PGR, mas é o Programa de Gerenciamento de Riscos, com o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional. A parte de projetos, se vocês precisarem fazer projeto de incêndio, projeto de estação de tratamento, projeto de área de armazenamento de resíduos ou de estações de tratamento de esgoto, nós fazemos, bem como operamos as estações também, porque elas são complexas. Eu quero até aproveitar aí que você citou a questão aí da área da segurança do trabalho, a gente falou um pouco aqui, porque a gente trouxe a Kelly mesmo para trazer, né, e desempenhar com a gente essas licenças que a gente nem acha que são tão importantes, e vocês viram que são fundamentais, mas nós estamos hoje no mercado com um murmurinho gigante da nova portaria da NR1, que vai fazer a mensuração da saúde mental de todo colaborador das empresas. Então, você que empreende, tem colaborador CLT, né? Nesse primeiro momento vai ser CLT. É isso aí. Né? Mas se você já quiser se adiantar e fazer nos seus colaboradores PJ também, nós estamos com a portaria desde o ano passado, mas que agora, como está chegando no fim do prazo de apresentar essas declarações da saúde mental, que vai ser agora medida pelo órgão também fiscalizador. Isso está dando um boom no mercado. Você já está fazendo essa medição, Kelly? Sim. Porque as pessoas não sabem nem aonde procurar. Na verdade, é uma avaliação, né? Uhum. A parte de segurança, a gente tem risco físico, químico, biológico e acidente ergonômico. E o psicossocial é um outro risco que vai ser avaliado. Todas as atividades, né, a gente vai incluir esse risco? Isso depende da avaliação. Qual documento que vai ser revisado em função da inclusão desse risco? É o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí é lá, nessa elaboração do PGR, a gente já está assim fazendo isso, que a gente vai conseguir direcionar as outras ações. Porque o que eu mais recebi, principalmente por eu, Melissa, né, é empresariar dentro da minha empresa e eu já aplicar essa metodologia junto à minha empresa, muitas pessoas estão chegando até mim perguntando qual órgão que a gente procura, qual empresa que a gente procura para fazer essa avaliação. Porque existe a portaria, está aí, já está constituída, já vai ser cobrada a partir de final de maio, porque o governo ele não quer saber como você vai fazer, ele só quer saber que já está aí, tem que cobrar, ponto, tem prazo. Mas as pessoas não sabem por onde ir. Hoje mesmo me perguntaram se vai ter que ir fazer atestado de novo agora, admissional, para fazer a saúde mental. Então, gente, respira. A Kelly também já está fazendo essa avaliação. Você que é empreendedor, que é empresário, não tem ainda uma empresa para avaliar a saúde mental do seu colaborador, a empresa da Kelly já está atuando, liberando esses laudos aí
para que vocês fiquem tranquilos e passem por essa normativa sem estresse, gente. Eu vou te falar, eu já passei por isso desde o ano passado. E é tão bom quando a gente avalia e vê que realmente a gente tem uma equipe engajada, satisfeita, feliz. E os que não estão, às vezes, gente, nem tem que continuar também, porque às vezes não é com você, empresariado, né? A empresa, a pessoa, é da pessoa. Então, isso vai ser muito bom. Eu vejo isso como uma norma muito melhoria, positiva, sabe? Porque quando a gente fala 70% da população está adoecida mentalmente, é um número muito alto, né? Muito alto. E é bom fazer esse levantamento e avaliação para traçar as formas de tratamento disso, né? Porque senão a gente vai sempre aumentando esse número, né? Esse tipo de doença mental. Não só foi adquirida no trabalho, né? Pode ser do cotidiano. É a saúde mental, a pessoa já pode estar vindo de outra situação e prejudicando a vida profissional. Fato é que precisa ser direcionado para um tratamento. Então, que seja aproveitado esse momento para fazer esse levantamento e conseguir direcionar. Exatamente. Kelly, gratidão, viu, pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Conta sempre com a gente aqui do programa Saber Viver. A casa está de portas abertas para você, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço vocês e todos que precisarem. A gente está de portas abertas também. É isso aí. E você que está acompanhando esse podcast, lembrando que sábado, 9 horas da manhã, tem o melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, com muitas novidades, viu, pessoal? Lembra também, dia 29/4, Conexão Saber Viver. A gente não pode esquecer, é um evento incrível, 11ª edição já aí chegando para você. Terça-feira que vem, às 19h30, tem podcast Saber Viver também. Então, ó, a agenda tá aí já para você acompanhar tudo direitinho. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, que é o programa saberviver.tv. Acompanhe os bastidores dessa família incrível aqui. Falando em família, eu não posso deixar de agradecer a 8 Filmes pela produção, tanto do programa Saber Viver, quanto também aqui da realização do nosso podcast Saber Viver, e ao nosso diretor Bruno Pimenta. Então, ó, fiquem com Deus, boa noite e até terça, pessoal. Tchau!